Pois sim, gente. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Tem um povo aí que também fica na madrugada perambulando pela internet. Estamos aqui. De qualquer maneira, meu nome é Mário Fumanga, do curso C, eu sou professor de redação e estamos aqui para falar da competência 3 do Enem. A competência 3 do Enem tem sido, nos últimos anos, principalmente os últimos 4 anos, a grande pedra de toque do candidato. Eu poderia dizer também o grande engasgo das redações. Tem sido ela, a competência 3, responsável objetivamente pelas penalizações mais duras. Há um dado, assim, diríamos, muito interessante no que tange essa competência, que é justamente o fato de que no ano de 2015, apenas 0,9% das redações do Enem, o equivalente aí a próximo de 56 mil candidatos, tiraram notas entre 900 e 999. Notas de 900 a 999, normalmente, quando você chega a uma nota 900, não é incomum você ter pequenas penalizações nas competências 3 e 5. Como aqui o momento é a competência 3, poderíamos dizer, numa expressão livre agora inclusive formando aqui um neologismo, a competência 3 é a chamada interdisciplinarização. Chamamos de interdisciplinaridade ou interdisciplinarização de um processo de abordagem de um tema a capacidade que o leitor-autor tem de observar dentro de uma temática o diálogo entre diversas áreas do conhecimento. Isso significa dizer que eu, corretor do Enem, numa hipotética perspectiva de correção, eu cobraria dentro do seu texto um diálogo entre diversas áreas do conhecimento que pudessem promover, ampliar, qualificar e, obviamente, objetivar a sua abordagem dentro de um texto. Lembrando-se que não há, dentro dos critérios de correção do Enem, inclusive em diversas outras bancas, não há uma instância da cobrança dessa competência. Em outras palavras, ela está tanto na introdução, no desenvolvimento, quanto na conclusão. Relembrando-se também que o Enem não tem prerrogativa de parágrafos. O seu texto pode ser feito em 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. É claro que por segurança você não vai para a prova fazer uma redação com um parágrafo. Certamente você causará algum tipo de, vamos chamar assim, perplexidade por parte do leitor. Mas não há nada objetivamente que diga que você tem que fazer em 2, 3, 4 ou 5 parágrafos. Contudo, redações que têm sido devidamente disponibilizadas na internet, corrigidas pela banca, dificilmente você vê alguma redação do Enem que seja abaixo de 3 parágrafos ou acima de 5. Não que não tenha. Haja vista a quantidade que nós temos de redações aí que foram devidamente corrigidas ano passado. Afinal de contas, foram 5 milhões e 300 mil a 5 milhões e 500 mil redações. Sendo assim, eu fiz um pequeno esqueminha para nós tentarmos observar como se dá essa dita competência 3, perdão. Estou com a cabeça tão voltada à questão da intervenção que, hora em vez, eu confundo a 3 com a 5, por elas terem uma relação diretamente proporcionais. Essas relações diretamente proporcionais é o que as fazem, de uma certa maneira, ter uma grande forma de pertencimento de uma a outra. Assim sendo, repare, eu fiz aqui um quadro lógico. Sob o ponto de vista prático, isso aqui é uma dimensão de planejamento de redação que, a meu ver, seja interessante, fundamental, para você compreender como se dá essa proposta não, eu de novo com a competência 5 na cabeça, essa chamada interdisciplinarização do discurso. Ora bolas, eu não preciso de uma área do conhecimento para compreender o que é ser vivo, eu preciso de todas as áreas do conhecimento para compreender o ser vivo. Então aqui eu fiz uma gradação de ideias que creio você esteja observando, que aqui esteja a ideia maior, ou seja, a ideia maior sob o ponto de vista da universalidade da reflexão, e aqui está a ideia menor. Afinal de contas, todo ser vivo é fumanga? Não, mas todo fumanga é ser vivo, não que tenha muitos. Todo ser humano é fumanga?
Não, mas todo fumanga é ser humano, não que tenha muitos. Todo homem é fumanga? Não, mas todo fumanga é homem. E aqui é discussão de natureza e não de gênero. Então não brinquem comigo. Então qual é a brincadeira no primeiro momento? E uma brincadeira extremamente séria. Se eu elaboro o texto dessa forma, da maneira como aqui está, eu sei que há uma relação entre introdução e conclusão. É como se eu dissesse numa perspectiva matemática ou lógica propriamente dita anterior ao cálculo, certamente. E se aqui eu tenho uma abstração, aqui eu tenho uma concretude. Essa concretude eu posso chamar de demonstração, o que na matemática é chamada de prova real antigamente, pelo menos na minha idade. E se eu começo daqui para cá, eu tenho esse outro quadro. Quer dizer, esse quadro aqui é indutivo e esse quadro daqui é dedutivo. Pô, Fumanga, mas qual a importância do quadro indutivo e dedutivo? Alunos, candidatos que têm maior habilidade de reflexão, é muito mais interessante que comece com o quadro dedutivo. Quem tem uma menor habilidade de reflexão, mas ao mesmo tempo não se perde no âmbito da sua reflexão, talvez seja mais interessante começar com o quadro indutivo. No quadro dedutivo você tem as chamadas ciências não experimentais. No quadro indutivo você tem as chamadas ciências experimentais. Assim sendo, eu pego um tema como do ano passado. A questão é quais as razões pelas quais ainda persiste ou a persistência da violência contra a mulher. Ora bolas, para eu entender um problema social, eu tenho que tratá-lo fora de uma especificidade. Eu tenho que jogá-lo no âmbito de uma universalidade. E essa universalidade só será demonstrada na medida em que haja elementos que eu, leitor, possa compreender como você chegou até aqui. Então essa chamada competência 3, inclusive em termos paragrafais, eu poderia chamar cada retângulo desse de parágrafo. Não vou dizer aqui quantas linhas objetivamente hão de ter, mas a gente sabe muito bem que não tem sido incomum que as redações de melhores notas elas têm sido escritas em 4 parágrafos. Inclusive, recentemente, um site de grande visitação, de grande nome, de grande peso no Brasil, divulgou 10 redações de notas 1000, as quais essas 10 redações, 9 tinham 4 parágrafos. Não sei se o site fez de propósito, mas a minha experiência em correções de redação mostra diretamente que candidatos habilidosos ou mais habilidosos, vamos falar um português direto, candidatos que têm um nível de competitividade maior ou têm a perspectiva de atingir um 900, 980, 960, 940, de preferência um 1000, que é cada dia mais rarefeito, são candidatos que normalmente partem dessa estrutura. E não raro, em partindo dessa estrutura, obviamente, não é incomum que eles se valham de 4 parágrafos. Então, longe de mim falar que 4 parágrafos seja uma regra, mas 4 parágrafos geralmente têm sido mais observados naquelas redações mais competitivas. Assim sendo, essa interdisciplinaridade, se você objetivamente trabalha esses elementos que aqui estão e logo em seguida possibilita ao leitor perceber que aqui há uma relação de pertencimento. Pegamos ideias maiores para ideias menores, aqui você tem que, certamente, vamos chamar assim, especular. O sentido especulativo aqui pode se chamar de reflexivo, e aqui você tem que demonstrar mais. Essa especulação e essa demonstração, você objetivamente precisa de uma abordagem epistemológica na qual você relaciona todas as áreas do conhecimento. Em outras palavras, de que me vale apenas conhecer de biologia para compreender o sexo feminino? Não! Eu preciso da biologia, eu preciso da sociologia, eu preciso da história, eu preciso da filosofia, eu preciso de toda e qualquer forma de conhecimento humano para que eu consiga observar aquela temática, aquele fenômeno, aquele fato na sua integralidade e na sua universalidade. E é essa universalidade, diríamos assim, que talvez seja a palavra-chave para você entender o que vem a ser essa interdisciplinarização. Não raro os candidatos dialogam fundamentalmente com as chamadas áreas do conhecimento mais conhecidas como ciências sociais. E, ora, em vez, vemos dentro do texto, objetivamente, alunos o tempo inteiro dialogando com certos autores de grande padrão, como é o caso de Durkheim, como é o caso de Marx, como é o caso de Hobbes,
como é o caso não raro de Chomsky, como tem sido recorrente alunos citarem, por exemplo, o vivo, felizmente ainda vivo Bauman, e que promovem uma análise um pouco mais ampliada e enganjada socialmente, chamo de enganjada a partir do momento que uma reflexão te permite perceber no primeiro momento que tudo se manifesta à primeira vista, não é necessariamente aquilo que está sendo manifestado, mas você tem que analisar as entrelinhas daquele processo social. Mas, de qualquer maneira, nós sabemos que esse tipo de reflexão não é assim tão simples, mas ao mesmo tempo não é tão complexo. De qualquer maneira, eu indicaria a vocês, alunos, que olhassem mais objetivamente modelos de redação que já foram corrigidos pela banca. Na medida em que você observa como a banca, obviamente, pondera a tua análise em relação às redações que já passaram por suas mãos, você tem condições objetivas, claro, de observar de como esses elementos reflexivos aparecem, são transformados em números. E convenhamos, nessa passagem de elementos reflexivos para números, a abordagem é bem complexa. Sendo assim, de qualquer maneira, eu espero que você veja esse ponto como um dos pontos mais importantes no que tange às penalizações das redações de maior competitividade. Nesse momento, a gente termina aqui o nosso vídeo falando sobre a competência 3, que é a interdisciplinarização. Espero que tenha contribuído. Meu nome é Mário Fumanga, estarei junto com vocês por aqui em aulas mais extensas e certamente na sala de aula. Ok? Obrigado.